num dia muito particular. Antes de mais, queria dar nota da finalização do processo de todas as eleições distritais dentro do Partido Chega, nas eleições distritais e nas eleições regionais. Tenho a oportunidade hoje de receber aqui na sede do partido os novos eleitos na direção do Chega Madeira, onde, como sabem, temos tido um crescimento muito acentuado e onde o partido se tem implantado na região. Tenho a oportunidade hoje de receber aqui na sede também o novo presidente do Chega Madeira, o Hugo Nunes. Saúdo a sua equipa toda e os quer autarcas, quer deputados, quer dirigentes do Chega, e saudar a pessoa deles, neste caso da Região Autónoma da Madeira, em nome da Direção Nacional, que também me acompanha, toda a estrutura do partido que foi a votos nestas 2 semanas, elegeu livremente os seus representantes, com quem trabalharei, até ao próximo congresso, pelo menos, na prossecução dos objetivos que temos em comum, de conseguirmos ser a alternativa em Portugal transformadora que o país precisa. Como todos sabemos, na semana passada o Chega deu nota do adiamento dos exames nacionais como um dos maiores exemplos de fracasso que o Governo e, em particular, o seu Ministro da Educação tinham assumido em Portugal. Esse adiamento não levou a que o Governo se corrigisse, antes pelo contrário, a que permanecesse na falha e a permanecer nas falhas, quer técnicas, quer burocráticas, que levaram a que milhares de professores, alunos, membros da comunidade escolar se sintam hoje completamente abandonados e à sua sorte, quer na avaliação dos exames, quer no acompanhamento dos seus resultados, quer nos vários acessos académicos, que, como se sabe, marcam muito este período. Hoje, logo pela manhã, o sistema criado pelo próprio Governo de plataforma de avaliação digital estava novamente em baixo. Tive a oportunidade de contactar com vários professores, membros de associações representativas e profissionais, que me mandaram inclusive os comprovativos e a demonstração, tal como fizeram aliás com muitos dos seus jornalistas, de que estava em baixo completamente o sistema de avaliação, cuja data limite era para sexta-feira e que ainda hoje não conseguiam ter acesso. Estamos a falar de centenas de milhares de alunos no país todo. Apesar das insistências do Chega, quer em comissão, quer publicamente, de forma mais lata, continuamos sem perceber porque foi atribuída a uma empresa a gestão específica desta plataforma digital e as ligações que essa empresa tem, quer ao Governo, quer aos partidos que sustentam o Governo. Era importante que compreendêssemos o que aconteceu para que, ao dia de hoje, continuem milhares sem credenciais de acesso à plataforma. Continuem milhares ou centenas de professores convocados incorretamente para os devidos locais ou momentos de avaliação. E porquê é que, apesar de todas as insistências do Chega e apesar de todas as chamadas de alerta, a plataforma estava em baixo até cerca do meio-dia de hoje? É inaceitável que o Ministério da Educação tenha dito aos professores, aos alunos, aos pais, que lhes levaria a cabo uma revolução de eficiência e lhes tenha dado uma revolução de incompetência na gestão da educação em Portugal. Há uns meses atrás, quando o seu Ministro da Educação anunciou no Parlamento que se iria avançar com um novo sistema digital de gestão destes instrumentos, o Chega chamou a atenção destes 3 pontos. Primeiro, a insuficiente testagem do sistema, a incapacidade e a pouca volatilidade e flexibilidade do sistema que não tinha sido testado. O Governo ignorou. A falta de formação nas escolas e nas estruturas escolares de apoio técnico, informático e específico a estas plataformas, o Governo ignorou. Em 2025 falharam praticamente todas ou quase todas as provas finais do 9º ano, também por força desta situação criada pelo Governo de confusão de plataformas digitais. O Governo ignorou. É por isso um sucessivo rol de fracassos e de incompetências que nos leva hoje a dizer que aquilo que anunciámos na semana passada, aquilo que pedimos em nome dos portugueses,
que a competência fosse posta em primeiro lugar, não foi levada a cabo. O Sr. Primeiro-Ministro, como é sabido, foi para os Estados Unidos, onde vai acompanhar um jogo de futebol e deixou a situação da educação em Portugal praticamente no mesmo estado em que estava. Dei por isso indicações ao grupo parlamentar do Chega para avançar com um debate de urgência na próxima semana que permita chamar à responsabilidade ao Parlamento o Ministro da Educação pelas falhas brutais que estão a colocar em risco a estabilidade, a previsibilidade, quer dos pais, quer dos alunos, quer dos professores, de toda a comunidade escolar em Portugal. O Chega dá entrada com este debate de urgência para que ocorra na próxima semana, antes da discussão dos Estados da Nação, precisamente porque pais, professores, membros da comunidade escolar estão neste momento numa situação de grande angústia que deriva apenas da incompetência do Governo em gerir um pilar fundamental do país, que é a educação. Não quero deixar de dar duas notas que me parecem importantes no dia de hoje, não obstante todos estarmos, como evidentemente não podíamos deixar de estar, a torcer para que o país tenha hoje mais um momento histórico do ponto de vista desportivo. O Primeiro-Ministro não deve ausentar-se do país em situações de alerta em que as populações e o território estão a sofrer com risco de incêndio. O ano passado tivemos uma situação particularmente danosa da imagem pública, com o PSD e o Primeiro-Ministro a realizarem uma festa com álcool à mistura no Pontal, enquanto uma grande parte do território lutava contra os fogos florestais. O Primeiro-Ministro estava num jogo de futebol quando soube, há uns dias atrás, que o país enfrentava risco severo de incêndio. O Estado está representado e deve estar, e estava, num grande evento desportivo. Mas a partir desse momento em que o Primeiro-Ministro sabia que o território estava sob alerta tremendo de um risco de incêndio, em que as imagens nos entravam pela casa dentro, de populações, mais uma vez, como no ano passado, a sofrerem para guardar e salvaguardar os seus bens ou proteger os seus entes queridos. O Primeiro-Ministro não deveria fazer nova viagem para os Estados Unidos neste contexto. A situação de alerta proclamada pelo seu governo, é uma contradição com uma viagem de natureza desportiva. Acho que nenhum português discordará de mim. É fundamental apoiarmos Portugal nos grandes momentos, nos médios momentos e nos pequenos momentos desportivos. Portugal é Portugal. E os nossos desportistas merecem o nosso apoio. E têm. Mas a escala de prioridades é evidente. Se o país está a arder ou uma parte está a arder, se milhares estão mobilizados para partes do território nacional onde há risco de reacendimentos, onde o território continua vulnerável ou onde há, a esta hora, reacendimentos, o Primeiro-Ministro não deve estar fora do país. Ao mesmo tempo, milhares degladiam-se com a falta de água na margem sul do país, especificamente no concelho de Almada. Um Primeiro-Ministro não deve estar fora do país neste contexto. É um erro e não tem nada a ver, ao contrário do que disse o líder parlamentar, nem com inveja, nem com mesquinhez. É querer que os líderes estejam à hora certa, no momento certo, junto do seu povo. É para isso que são eleitos, é para isso que os salários lhes são pagos e é para isso que o poder lhes é atribuído. É por isso criticável. E digo, independentemente do resultado, que espero que seja uma grande vitória esta noite. Fica na mente e na consciência dos portugueses. Um Primeiro-Ministro não deve, pelo poder executivo que tem, de coordenação e de articulação das diversas forças disponíveis, sejam militares, sejam civis, ausentar-se do país quando uma crise se abate sobre o território. Dá a ideia de incompetência, mas sobretudo de inconsciência e de falta de empatia para com a população. Espero, por isso, que o Sr. Primeiro-Ministro reflita sobre este comportamento. E se nos próximos eventos, porque esperemos que continuem a existir estes eventos desportivos, consiga escolher entre a consciência de estar a liderar um país em momentos críticos ou de se deslocar para um evento desportivo. Termino.
nada tem que ver com a importância e a relevância deste evento desportivo. Tem que ver com o sofrimento do seu povo. Quando um povo está em sofrimento, é lá que os responsáveis políticos devem estar, independentemente das circunstâncias. Fica, por isso, uma crítica feita ao Primeiro-Ministro, sem nenhuma segunda intenção, que não a de compreender que continua, após estes 2 anos, a não compreender o que é ser um líder e estar ao lado do povo português, quando o povo português precisa de ajuda, de liderança e de coordenação. Sim, porque está dia 17. Porque o Estado da Nação está dia 17, vamos procurar antecipá-lo especificamente sobre educação. Como sabem, os debates de urgência têm um sistema muito próprio, depende do momento em que dão entrada, este dá entrada hoje, agora depende do Sr. Presidente da Assembleia da República, o que seja marcado. Sim, esperemos que sim. O Bloco de Esquerda anunciou, entretanto, nesta semana que irá avançar com uma comissão de inquérito sobre estes problemas registados na avaliação dos exames. Queria perceber se o Chega está disponível para acompanhar. Nós pensamos que é importante ouvir, de facto, o Sr. Ministro e o Governo, antes de quaisquer, antes de outros instrumentos. É importante ouvir o Ministro da Educação, apontar-lhe as falhas que tem tido, nomeadamente estas incompetências que acabei aqui por dizer, e não há melhor instrumento, nem mais rápido, até porque uma comissão de inquérito só avançaria depois de muitos meses em relação a esta situação. Nós temos agora que tirar e sacar responsabilidades já. E temos que compreender já o que falhou. E isso é mais compaginável com um debate de urgência no Parlamento. Por isso é que avançámos já com isso, sem avaliação de outros instrumentos que possam vir a ser úteis. Repare, os exames têm o seu processo de avaliação terminado daqui a um mês. A comissão de inquérito começaria muito tempo depois já disto ter acontecido. É um instrumento que não descartamos, mas agora é importante sacar responsabilidades ao Governo e, sobretudo, dar aos pais e aos professores tranquilidade em relação à gestão do contexto em questão e não a contextos daqui a 3 meses, 4, 5 ou 6. É importante sacar responsabilidades já e garantir-lhes que o processo de correção dos exames, a divulgação das classificações, o acesso dos professores é feito já. Por isso é que decidimos avançar já com um debate de urgência e não com instrumentos que só se verificarão daqui a alguns meses, não obstante a sua potencial relevância. Se o Primeiro-Ministro decidir Portugal passar a outras fases do Campeonato do Mundo e o Primeiro-Ministro decidir continuar a estar presente e voltar a contar com nas próximas fases? O país está em situação de alerta porque o próprio Governo o colocou em situação de alerta e porque o território justifica que esteja em situação de alerta. O que eu pergunto é qual é a coerência de um Primeiro-Ministro que coloca o país em situação de alerta, diz à população que têm que ser responsáveis perante o que está a acontecer e no minuto seguinte ou nas horas seguintes viaja para os Estados Unidos para um evento desportivo. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido. Nós todos estamos ao lado da nossa seleção, isso é incontornável. Este é um evento desportivo de grande importância, porém é de maior importância ainda que as pessoas estejam em sofrimento com o território a arder, que haja pessoas sem água. Isso é a responsabilidade primeira de um Primeiro-Ministro. E, portanto, acho que o Primeiro-Ministro... E, por mais, eu penso que o PSD tem jornadas parlamentares onde estarão, aliás, presentes todos os deputados do PSD e até antigos líderes do PSD. Mas essa é uma questão interna. Mas um Primeiro-Ministro prefere estar num evento desportivo, em vez de estar a coordenar, a dar a cara pela luta contra os incêndios, acho que toma uma decisão errada. E acho que isso é uma falta de empatia muito grande para com a população que está em sofrimento. Sobretudo, foi o próprio Governo que colocou o país em situação de alerta, porque é um instrumento que deriva diretamente da competência do Governo. Específico, porque não se prevê que o país esteja em situação de alerta até ao final do Mundial. Portanto, nos próximos jogos, em princípio, já não haverá... Mas repare, é pior ainda, porque não sendo assim, sendo apenas um contexto de alguns dias, nós temos uma situação de alerta de incêndios em que o Primeiro-Ministro se ausenta do país, não é? O que eu espero é que o país melhore o seu contexto nos próximos tempos, mas se estiver em situação de alerta, o Primeiro-Ministro não deve ausentar-se do país. Se o país continuar em situação de alerta sobre incêndios, se continuarem a existir incêndios devastadores para o território, o Primeiro-Ministro não deve estar em nenhuma outra ocupação que não seja a coordenar a luta contra esses incêndios. Os incêndios, como toda a gente que já esteve lá perto sabe, são verdadeiramente devastadores da vida, da estrutura, das populações, da sua moral,
da sua economia nas várias terras do país. A principal responsabilidade de um Primeiro-Ministro é estar ao lado da sua população. Quando escolhe ir a um evento esportivo em vez de estar ao lado da sua população, está a atrair a confiança dessa população. E é isso que eu acho que nós temos que deixar aqui claro. Tá? Sobre uma notícia do Jornal Público que revela que o Chega encomendou uma sondagem dias antes de... Não, do? Do Público que diz que o Chega encomendou uma sondagem nas vésperas da votação do pacote laboral. Queria perceber se foi uma sondagem que ditou a votação. Chega tem sondagens várias vezes por ano, em vários momentos, sobre várias circunstâncias, como os jornais também têm, como os outros partidos também têm. É uma notícia só que diz mais do órgão de comunicação social que a publicou do que do partido. Mas nós já estamos habituados. Muito obrigado, meus senhores.